quando você idealiza tudo só para melhorar a situação e você vê as coisas ao seu redor de uma outra maneira, não como elas são de verdade? E você até às vezes prefere a morte do que viver essa realidade? Chega de tudo isso. Agora nós seremos realistas e vamos estudar os pormenores e os problemas dessa sociedade. Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindos! Hoje veremos o realismo no Brasil, sim. O que são, como vivem e o que comem. Eu sou a Prof. Fabi e no nosso FabiFlix, o nosso stream de língua portuguesa, veremos no episódio de hoje sobre o realismo no Brasil. Sim, movimento que substitui os sentimentos e as idealizações para uma análise objetiva da sociedade. Sim, as máscaras caem e a realidade cruel aparece, hein? Que situação! Mas o que sabemos? Bom, nos episódios anteriores do FabiFlix, vimos aí o romantismo, outro movimento artístico, certo? Que dá uma ênfase numa idealização até um pouco exagerada das coisas. Vimos também que esse romantismo aqui no Brasil terá 3 fases, certo? Teremos então essa idealização e esse sentimentalismo na estética romântica, um certo exagero deste movimento. E também vimos em um outro episódio o realismo português, porque tem muita referência para o nosso realismo aqui no Brasil, certo? Mas vamos nos voltar ao realismo, fazer um rememorar do que era esse realismo que estava acontecendo aí no mundo para o início desse realismo. Bom, o que aconteceu? Temos aí uma revolução industrial, certo? Uma revolução industrial que vai possibilitar um crescimento das cidades, mas um crescimento de uma forma desordenada, certo? As pessoas saindo do campo, indo para a cidade ainda sem muitas condições, mas indo em busca de uma melhoria de vida e em busca também dessas indústrias, certo? E diante disso eu vou ter toda uma reordenação econômica, porque eu vou ter o crescimento do comércio, eu vou ter o desenvolvimento científico, e aí eu vou começar então a ter uma diferenciação maior sobre a riqueza e a miséria. Sim, nós vamos começar a ter essas diferenças então muito mais acentuadas. Não que já não tenham, né? Mas, enfim, eu tenho aí um novo momento em que eu tenho uma burguesia de um lado e os meus trabalhadores, os proletariados do outro. E aí eu vou ter uma acentuação da pobreza muito forte, certo? Tenho também aí uma política liberalista, e aí eu tenho até como um dos nomes para falar dessa política liberalista aí o nosso Adam Smith, também considerado o pai da economia, sim, que vai ditar aí como que deve ser feita todo esse desenvolvimento econômico. E do que ele vai nos dizer aí que primeiro que essa economia deve funcionar sem a intervenção do Estado. Então lembre aí que eu já tenho os burgueses, eu não tenho mais essa figura do rei tão forte. Ele vai me dizer, olha, economia para funcionar tem que estar centrado naqueles que têm essa economia, certo? Nos donos das indústrias e desses comércios aí, certo? E a sociedade então vai se tornar o centro de toda uma discussão literária também. Olha que interessante, certo? E aqui no Brasil, né? O que estava acontecendo aqui no Brasil? Eu dei aí um pouquinho o cenário do mundo, né? E a gente se aprofundou um pouco melhor quando vimos em outros episódios o realismo como um todo, certo? O movimento e tudo mais. Aqui no Brasil nós temos o imperador Dom Pedro II, estamos sob o governo dele. Tem aí o fim do tráfico negreiro, ainda bem, demorou, né, para o Brasil fazer isso, mas enfim. Tenho também a decadência da economia açucareira. Então eu tenho a quebra aí
dos grandes produtores de açúcar e junto disso a queda do regime escravocrata. Essa queda também vai se dar muito por causa desse vindo do tráfico negreiro e acaba tendo um problema de mão de obra aí, então, para esses agricultores, certo? Mas que bom, né? Que bom. Daí para a libertação dos escravos na sequência disso, certo? Bom, e aí a primeira coisa que marca o realismo e que é importantíssimo é assim: chega de idealização romântica, até porque essa idealização não expressa a realidade. Olha aí o nome, realismo, certo? Então, se não expressa a realidade, eu, como autor realista, não a quero. Chega disso. Acabou. C'est fini. Vai embora. E o interessante é, inclusive, você ver isso acontecendo no movimento artístico como um todo, certo? Então, eu tenho aí o quadro Sonetos de William Morris, que você vê que ele está reproduzindo. Não sei quais são os problemas dessas duas pessoas que estão no quadro, mas eu estou reproduzindo uma certa áurea ali de amor, né? Os dois lendo o soneto, né? Que está ali segurado pela moça, tudo um certo romantismo, enfim. O que está acontecendo com eles? Se está tendo um ataque ali atrás, eu não quero saber. Eu idealizo esse momento. Então, não é só um momento de leitura, é a leitura. Isso é o que o romantismo representava. E o que vai acontecer? Chega. Porque não é a nossa realidade, certo? Eu agora, como um artista do movimento realista, eu vou representar essas pessoas no seu dia a dia, a sociedade como ela é. E aí eu tenho, por exemplo, essa obra, que Os Quebradores de Pedras, de Gustav Kohler, que mostra, sem muita idealização, o trabalho dessas pessoas. É assim, eles são quebradores, não tem romantismo, não tem nada mais do que essa situação. Então veja como eles já vão rompendo, até nas próprias cores, né? Eu tinha algumas cores mais intensificadas lá no romantismo, uma mistura de uma aquarela para dar todo um sentimentalismo. Aqui eu já não tenho isso tão presente, né? Eu já tenho até uma ruptura de cores ali para deixar a coisa mais real possível como ela é, certo? Quais são, então, as características desse meu movimento, né? Além do fim da idealização, eu tenho, então, a objetividade e o racionalismo. Eles querem analisar a realidade, certo? E aí esse subjetivismo não cabe, essas emoções, esse sentimento todo, esses pensamentos não cabe para minha obra. Eu quero ser objetivo, racional, certo? E essa sociedade vai ficar em foco. Não só essa necessidade, não só essa sociedade, mas as necessidades humanas e as condições econômicas de todo esse público, certo? Assim, eu deixo de olhar para o meu passado, tá? Porque esse passado também era idealizado pelos meus românticos para olhar para esse presente, para esse agora. Tá? E eu chego até nas obras terem acontecimentos, fatos mesmo, né, que estavam vigentes na época ali, certo? E aí eu quis colocar esse quadro para vocês, que é a Carruagem de Terceira Classe de Honoré Daumier. Eu tentando no meu francês, né? Que nada mais é porque, assim, tô representando um espaço público, de transporte público, nu e cru, como as pessoas são, sem muito idealização, sem muito brilho, romantismo, sentimento. É assim. Até as cores são opacas, é desse jeito. Não mais do que isso. Então vejam que até a temática se modifica, né? Então, se eu quero representar uma sociedade, eu tenho que representá-la como ela acontece. Então, se é num transporte, se é trabalhando como os quebradores, né, de pedra e tudo mais, eu quero ter esse olhar mais crítico. Inclusive, ele vai ter um interesse maior pelo psicológico dessas pessoas, né? Por isso que até eu disse que as máscaras caem.
Eu não tenho mais o bonzinho é bonzinho e sempre bonzinho, e o vilão é vilão e sempre vilão, como acontecia no meu romantismo. Mas qual é o marco aqui no Brasil? É o meu querido Machado de Assis, quando ele escreve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é primeiro escrito num folhetim, tá? E aí vai de março a dezembro ali de 1881, já tem um tempinho, na revista brasileira. Olha a carinha aí da revista brasileira, antiga. E aí ele escreve, e esse é o primeiro romance que inaugura o realismo aqui no Brasil. Olha que responsabilidade, gente. E um ano depois, ele... depois de ser todo ele produzido no folhetim, na revista brasileira, ele vira um livro para nós, um livro maravilhoso aí, que inclusive os vestibulares cobram bastante. E aí, para aproveitar, já que este é o grande marco do realismo brasileiro, eu coloquei aqui um trecho para vocês do último capítulo do Memórias de Brás Cubas, que é o capítulo conhecido como o capítulo das negativas. Então vamos lá. Diz assim: entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Lembra que ele é um defunto autor, certo? Ele morre e conta sua história. O mais interessante desse capítulo, que é chamado das negativas, é esse trecho aqui que eu gosto bastante, que ele diz assim: não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua, nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Veja como ele é aí feroz, né? Sem romantismo, sem idealizar essa morte. É isso, não fiz nada, mas também não deixei nada a nenhuma criatura. Veja que a situação não tá muito boa. Esse é o nosso realismo, certo? E para terminar a aula de hoje, segue as nossas referências aí para vocês, certo? E até a próxima aula aqui no nosso FabFlux, o seu streaming de língua portuguesa. Beijo!